Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você que gosta aí do meu trabalho aqui no YouTube, já deixa o like, compartilha esse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, aciona o sininho aí, para que você seja avisado aí das próximas leituras. E peço também que você veja aí na minha playlist, tem aproximadamente uns 30 livros já lido aí na íntegra para o seu crescimento espiritual, tudo gratuitamente, você pode desfrutar aí na minha playlist. E peço para que você não fique com dúvida do que a gente vai estar vendo aqui. Se você ficar com alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia aí com você, e se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também, tá bom? Então vamos dar continuidade. Hoje vamos ler o capítulo 9, que está falando sobre pensamentos associativos e terminais, e diz o seguinte: quando alguém se perde numa cidade, pouco adianta pedir informações a um turista. Quando alguém está perdido por orientação que o leve a seu destino. Os turistas estão sempre envolvidos em muitas atividades e veem muitas coisas, mas nunca fica tempo bastante no lugar para conhecê-lo bem. Inúmeras pessoas na igreja tratam o cristianismo como os turistas. Elas vêm e participam de muitas atividades, mas nunca sabem realmente para onde estão indo. Com base em outros capítulos, pode ser visto que a igreja precisa estar convicta da necessidade de fazer discípulos. Alguns possuem essa convicção mental, mas não produziram o fruto do discipulado em suas vidas. Eles estão no lugar certo, mas continua vagando como um turista. A diferença entre um turista e um discípulo é que este último sabe onde vai. A razão por que um sabe qual a sua direção, enquanto o outro não sabe, pode estar ligado ao seu modo de pensar. O turista também, o turista talvez pense da maneira errada. Os pensamentos dos discípulos mudaram drasticamente depois da sua conversão. Paulo diz o seguinte, abre aspas, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha aspas. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. A mente do discípulo foi renovada. Na conhecida história de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, ele conta sobre um encontro interessante entre a heroína e o gato que ri. Depois de encontrar-se com esse felino bem-humorado, Alice perguntou sobre a direção da sua jornada, e a resposta do gato se aplica muito bem a um enorme dilema de nossa sociedade e a uma das principais razões para a falta de eficácia no discipulado. Diz assim: Gatinho que ri. Começou ela timidamente, pois não sabia se ele ia gostar do nome. Ele, todavia, riu ainda mais. Que bom, parece que gostou, pensou Alice, e prosseguiu. Quer, por favor, dizer-me que caminho devo seguir agora? Isso depende bastante de onde quer ir, disse o gato. Mas, aliás, não me importo muito.
respondeu Alice. Então, não tem importância para onde for, falou ele. Desde que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice como uma explicação. Oh, com certeza fará isso, disse o gato, se andar o suficiente. Fecha aspas aqui, pelo diálogo aqui dos dois. Um dos grandes problemas da nossa sociedade, o qual se introduz na igreja, é que os cristãos são como Alice e não sabem para onde vão. Alice, como acontece com as pessoas hoje, queria orientação. A sociedade está pedindo ajuda e orientação, mas o problema é que não sabe para onde vai. Como resultado, a sociedade ouve qualquer fonte de orientação que esteja em voga, sendo arrastada para numerosos becos sem saída. Seus membros continuam vagando sem destino através da vida, avançando e recuando por não terem um fim definido. O mapa rodoviário não resolve nada se não souber para onde vamos. O gato que ri sabia que qualquer estrada servia para Alice, caso não soubesse onde queria estar no fim da viagem. Quando as pessoas não sabem para onde vão, isso abre as portas para os cultos, o hedonismo e outras filosofias populares correntes. Uma canção popular escrita por David Tal explica bem o problema. Diz o seguinte: onde você vai estar quando chegar onde está indo? Como saberá que tomou o caminho certo? Nada no mundo pode satisfazer suas necessidades mais profundas. Quem tem certeza de qualquer coisa hoje? Disse aqui, né, o David Tal. Essa música expressa a tendência da sociedade, frustrações e desespero. Ao ver a pessoa se movimentando sem chegar a lugar algum, começamos a duvidar se alguma coisa irá de fato satisfazer as necessidades contemporâneas e levar a um destino que valha a pena. A canção também fala do que talvez seja o principal problema da religião de hoje: epistemologia e não teologia. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Ela se interessa pelas perguntas: como você sabe? E como posso saber? O escritor pergunta: como posso saber? A pergunta que o homem moderno deve então fazer é essa: como posso saber que estou seguindo o caminho certo? Desde que a sociedade moderna não sabe qual o fim do seu caminho, o meio se torna confuso. Quando alguém não possui um objetivo na vida, não faz diferença qual o meio ou estilo de vida escolhido. Não se trata do fim justificar os meios, mas de não haver um fim definido. Portanto, qual meio torna-se aceitável? Como resultado, o homem moderno não tem alvos, ou se os tem, são a curto prazo. O provérbio que afirma, abre aspas, atire no nada e pode estar certo de que atingirá seu alvo, fecha aspas, aplica-se perfeitamente à sociedade de nossos dias. Se não existe um fim desejado, então qualquer meio tem possibilidades de alcançar esse fim. No livro The Master Plan of Evangelism, o plano mestre do evangelismo, o Dr. Robert Coleman declara com referência a Jesus, dois pontos, abre aspas,
Sua vida se conformava ao seu objetivo. Tudo o que fazia e dizia se entrosava no padrão total. Tinha significado por contribuir para o próprio final de sua vida, no sentido de remir o mundo para Deus. Esta era a visão motivadora que governava o seu comportamento. Seus passos foram dominados por ela. Note bem, nem por um momento Jesus perdeu de vista o seu alvo. Fecha aspas. A vida de Jesus, organizada de acordo com um propósito, difere em extremo dos estilos atuais de vida ao acaso. A maioria das pessoas não organiza sua vida segundo um objetivo. Nossa filosofia e nossa cultura nos ensinaram a pensar de um modo que não leva a qualquer objetivo definido. Todavia, o discípulo de Jesus precisa aprender a raciocinar de maneira drasticamente diversa do mundo. Em seu livro A Guidebook do Etu Discipleship, um guia para o discipulado, Doug Hartman e Doug Sutherland descreve dois tipos de pensamento, terminais e associativo. O pensamento associativo é definido como o processo de associar atividades e conhecimentos a um objetivo. O pensamento terminal é definido como o processo através da qual a atividade e o conhecimento são considerados objetivos e fins em si mesmo. É importante compreender esses dois tipos de pensamento a fim de ter uma ideia do que seja a vida segundo um objetivo. O pensamento terminal começa cedo na vida da pessoa. Se não tiver começado por ocasião da entrada da criança na escola, irá iniciar-se neste ponto. Os alunos são educados através de valores terminais. Eles sabem que para passar de uma série para outra precisa aprender um número X de coisas e comunicá-las de memória. A razão do conhecimento é raras vezes ensinada. Este processo de educação com frequência se repete através de sua vida e continua até mesmo na universidade. Um aluno de uma escola de comércio decora uma lista de itens que constituem débitos ou créditos, mas no geral não aprende o significado da relação deles com a função contábil abrangente e muito menos com o negócio em geral. Através do sistema educacional, os alunos aprendem rapidamente que não precisam compreender o propósito a longo alcance de uma matéria a fim de obter boas notas. Como resultado, as pessoas se condicionam a pensar de maneira terminal, não relacionando as atividades da vida a um objetivo definido. Esse tipo de raciocínio não só se manifesta em nosso processo educacional, como também se introduz em outras áreas da vida. Quando a pessoa pensa terminalmente nos pequenos assuntos, ela irá refletir o mesmo processo de pensamento nos assuntos mais importantes da vida. Quando se trata de responder às perguntas essenciais, abre aspas, o que estou fazendo aqui e qual é o meu propósito? Fecha aspas. O homem moderno não sabe encontrar as respostas. Desde que estas não são fáceis de encontrar nem averiguar, ele guardará a pergunta na mente e sua vida passa a ser dirigida pelas suas atividades.
A dificuldade da maioria dos seres humanos é não ter achado respostas para as questões fundamentais da vida e não saber onde procurá-las. Como resultado, enchem sua vida com atividades e relacionamentos. Estas coisas não se associam a nada, mas simplesmente ocupam tempo e enchem de atividade a vida da pessoa. Assim sendo, tais atividades governam a existência do indivíduo. Elas não, elas são vistas apenas de maneira terminal. A pessoa trabalha, joga tênis, vai ao cinema, leva os filhos ao zoológico, mas as razões por trás dessas atividades não são vistas nem questionadas. Trata-se simplesmente de momentos para ocupar o tempo e desde que este seja ocupado, não é necessário pensar sobre as questões fundamentais da vida. A existência do homem torna-se finalmente um número de atividades e relacionamentos não entrosados que ocupam o tempo dele. Essas atividades passam a governá-lo em lugar de pessoa ou um determinado valor controlar a atividade. Torna-se difícil descobrir razão para fazer uma coisa em lugar de outra, se nada estiver ligado a um propósito. Em consequência, a sociedade acabou por adotar a seguinte filosofia: se você gosta, faça. Este tipo de raciocínio terminal se aplica também aos relacionamentos. Quando a pessoa não tem uma estrutura de referência, os relacionamentos também se tornam terminais. Woody Allen expressou muito bem isso na declaração final do seu filme ganhador do Oscar, Annie Hall. Certo homem vai ao consultório de um psiquiatra, fala sobre um amigo. Ele diz ao médico que o amigo julga ser uma galinha. Por que você não o traz para um tratamento? Perguntou o psiquiatra. O homem respondeu: gostaria disso, mas precisamos dos ovos. Nessa frase, Woody Allen mostra um conceito existencial da vida e comenta que o mundo em que vive é completamente absurdo. Embora o mundo e as pessoas nele não se relacionem, ele mesmo assim necessita dos relacionamentos. Não existe nem razão para apoiar os relacionamentos, nem um propósito para eles. Mas sem os mesmos, a vida não tem tanto valor. Allen rejeita a razão do universo e, para tornar sua vida significativa, ele a preenche com relacionamentos. Estes ocupam o seu tempo e o mantêm ativo de modo a ter menos ocasião de concentrar-se no significado dos relacionamentos e da vida. Os relacionamentos se tornam assim uma espécie de fuga para não buscar o propósito da vida e são terminais. Embora não se associe, ele ainda assim precisa dos mesmos como precisava dos ovos. Nessa forma, o raciocínio terminal deveria ser não só um estilo de vida onde as atividades governam a existência da pessoa, mas também onde os relacionamentos não associados determinam a vida da mesma. É fácil perceber, então, que o raciocínio terminal não constitui apenas um processo educativo, um modo de considerar as atividades ou uma razão para os relacionamentos pessoais. Ele é mais que isso, é um estilo de vida. O pensamento terminal pode fazer até parte dos membros da igreja. Muitas pessoas frequentam a igreja e jamais param para analisar a razão da sua presença ali. Talvez seja um hábito, um número
excessivo de indivíduos está ocupando os bancos dos prédios da igreja sem associar conscientemente sua presença com o seu propósito final. Conclui-se assim que é possível até para os frequentadores da igreja utilizarem o tipo de pensamento terminal. O pensamento associativo é o oposto do terminal. O indivíduo cujo raciocínio é associativo relaciona tudo que aprende e faz com o seu objetivo na vida. O apóstolo Paulo fez uma declaração associativa quando disse, abre aspas, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Fecha aspas, Colossenses 3,17. Doug Hartman e Doug Sweetland contam a história de um mistério que fez investigações sobre a vida dos estudantes universitários a respeito do pensamento associativo. Dois pontos, abre aspas. Ele fazia perguntas tais como: por que você entrou nesta universidade? As respostas que obtiveram, às vezes cômicas. Entrei na faculdade porque não sabia o que fazer. Ou, meu pai querem que eu estude e eles pagam a mensalidade. Ele então perguntou: por que você assiste às aulas? Qual o seu objetivo? O aluno geralmente respondia: se quisesse tirar boas notas, precisa assistir às aulas. Nova pergunta: e é esse o seu propósito na vida, ganhar nota alta? O aluno fica meio irritado nessa altura e responderia: claro que não. Dá uma pausa. Se quiser formar-se, precisa ter boas notas. É esse o objetivo na vida, formar-se. O aluno, já agora nervoso, você precisa ter um diploma para conseguir um bom emprego, para dar segurança à sua esposa e poder ter lindos filhos. É essa a sua razão para existir? Seu propósito final, ter filhos bonitos? O aluno: olhe, eu gostaria de conversar mais, mas tenho de assistir uma aula. Fecha aspas. Este estudante não é o único a apresentar esse tipo de raciocínio. Muitos deles não têm um propósito definido para diplomar-se. As pessoas aceitam vários tipos de emprego sem querer examinar como o mesmo se enquadra em seu propósito final na vida. Tem alguma importância o diploma que a pessoa tira, o tipo de emprego que tem ou a atividade que exerce? Isso só importa quando o indivíduo pensa de maneira associativa. Você pode perguntar se é possível fazer associação com o emprego na área de contabilidade. É possível ser simplesmente um contador ou o indivíduo tem condições de trabalhar em contabilidade para Cristo? Qual a diferença? A diferença está no contador relacionar ou não seu trabalho ao seu propósito final. Antes disso ter lugar, é necessário a determinação deste objetivo final. O profeta Isaías dá uma boa ideia do que deve ser o propósito final do indivíduo. Abre aspas. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei pela minha glória e que formei e fiz. Fecha aspas. Isaías 43, versículo 7. Esta passagem torna claro que as pessoas foram criadas com o propósito de glorificar a Deus. Portanto, se um contador fizer associações de pensamento, ele será um contador para glorificar a Deus. Como fazer isso? O contador pode trabalhar com
como para o Senhor. Ele pode ser um exemplo de como um cristão é trabalhador e imitar o estilo de vida de Jesus em seu desempenho. Ele pode ver também seus clientes e seus companheiros de trabalho como pessoas que precisam de Jesus, dando testemunho dele sempre que houver oportunidade. O contador associativo estaria convicto de que Deus o colocou nesse ambiente particular para ser uma testemunha e glorificar assim a ele. Quando o discípulo se torna verdadeiramente associativo em seu modo de pensar, até mesmo os períodos de tempo antes inconsequentes passam a ser importantes. Ele pode andar de ônibus ou avião para Jesus, notando as pessoas ao seu redor e sendo uma testemunha da graça de Deus. O discípulo associativo comerá para Jesus. Ele começa a usar as horas das refeições para mais do que encher o estômago. Planejará comer com não cristãos a fim de levá-lo a Cristo. Comerá com cristãos para gozar da sua fraternidade e considerará os garçons e garçonetes como pessoas que precisam ser servidas e não simples serviçais. Os membros da família passam a representar mais do que simplesmente a família, passando a ser pessoas que precisam do Senhor e que terão mais possibilidades de serem levadas a Cristo. As atividades se tornarão também associativas. Em lugar de dar uma simples festa, a pessoa associativa a realiza com um propósito, seja para apresentar os não crentes aos cristãos ou para aprofundar um relacionamento com outros cristãos. Tudo é feito com o objetivo de associação como o seu alvo final. As recreações, como por exemplo uma partida de basquete, passa a ser mais do que um simples exercício. O exercício é para conservar o corpo, o templo de Deus, em forma para dar glória a Ele, mas o jogador associativo também pode interessar-se pela pessoa com quem vai jogar. Ele talvez jogue com alguém que normalmente não frequenta a igreja ou um estudo bíblico, a fim de estabelecer um relacionamento para um futuro confronto espiritual. O discípulo associativo também aprende a utilizar-se do tempo anteriormente desperdiçado no decorrer de um dia e relacionar esse momento ao seu objetivo. Esses pequenos intervalos ou pausas podem ser usados para leitura bíblica ou memorização de versículos da Escritura. Nada em sua vida fica separado de seu objetivo. Tudo deve relacionar-se. Muitas pessoas sentem dificuldade em relacionar seu tempo a seu objetivo. Stanley Shipp conversava com um jovem médico sobre a sua profissão. O médico mostrava a Stanley o laboratório de patologia do hospital, a fim de que ele tivesse os avanços feitos na tecnologia médica. Ele mostrou a Stanley uma máquina que chamava de máquina de macarrão, por causa de uma série de 14 tubos que faziam parte dela. Explicou como essa máquina analisava o sangue de 14 maneiras diferentes de uma vez, registrava as análises num gráfico e computador, reduzindo-as em número e registrando os resultados na ficha do paciente. Stanley perguntou: "E para que serve tudo isso?" O médico respondeu: "É para analisar o sangue para ver
o que há de errado com ele. Stanley inquiriu. E para quê? Para que ver se há de ver o que há de errado com a pessoa? Explicou ele. Stanley perguntou de novo: para quê? Para podermos aumentar o prazo de vida do indivíduo, explicou. Para quê? Para que o corpo possa ser mantido vivo provavelmente mais 5 anos, disse o médico. E mais uma vez fez-se ouvir a pergunta: para quê? Stanley explicou ao médico que o fato de aumentar o tempo de vida da pessoa não adiantaria muito se o seu eu interior não fosse tratado, pois ela morreria em 5 anos e estaria perdida. Ele explicou que o campo da medicina era importante, mas não deveria ser separado dos cuidados da alma. Jesus conhecia o seu objetivo. Ele tornou seu propósito para vir à terra perfeitamente claro. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está lá em Lucas 19:10. As suas atividades diárias tinham sempre um propósito e orientação. Abre aspas. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Fecha aspas. Está lá em João capítulo 1, versículo 43. Esta passagem mostra que Jesus não ia ao acaso aos diversos lugares, mas decidia para onde seguir com um objetivo determinado. As suas atividades não governavam a sua vida, mas o seu objetivo determinava essas atividades. O estilo de vida totalmente associativo de Jesus é melhor visto quando ele respondeu aos fariseus dizendo, abre aspas, porque sei de onde vim e para onde vou, fecha aspas, João 8,14. Esta passagem demonstra que Jesus sabia não só como o seu passado se relacionava, como também planejou para o relacionamento dos eventos futuros. Jesus sabia que iria morrer em Jerusalém, mas apesar disso, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Está lá em Lucas 9:51. Jesus sabia como a sua morte estava associada à redenção da humanidade. O apóstolo Paulo conhecia também o seu objetivo. Ele declarou aos Coríntios, abre aspas, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Fecha aspas. 1 Coríntios 9:24. Paulo estava lhes dizendo com essas palavras como ser orientado por um objetivo ou como ter um raciocínio associativo. Ele se apresenta como exemplo disso. Abre aspas. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro a meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27. Quando o discípulo aprende a pensar associativamente, o princípio da concentração entra no jogo. Este princípio pode ser definido como o que quer que cative a mente humana, captura o homem e se torna o seu verdadeiro objetivo. O escritor de Provérbios diz o seguinte, abre aspas, porque assim como imagina em sua alma, assim ele é, fecha aspas, Provérbios 23:7. Como resultado, quando o discípulo se torna associativo em seus pensamentos e aplica
o princípio da concentração, seu objetivo final se torna parte dele, sua nova maneira de pensar, fazendo com que mais coisas se relacionem com o seu objetivo, se torna habitual. Seu estilo de vida está sendo realmente transformado pela renovação de sua mente, conforme a gente viu em Romanos 12, versículo 2. Um discípulo com a mente renovada não só pensa de maneira associativa, mas também de modo a colocar-se num plano superior aos das pessoas do mundo. Paulo expressou isso aos Filipenses, abre aspas. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Fecha aspas, está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele estabelece novamente esta ideia aos Colossenses, abre aspas, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, fecha aspas. Colossenses 3, versículo 1, aliás, 2. Colossenses 3, versículo 2. Deus pode usar pessoas em todas as situações de vida. Muitos cristãos pensam que só ministros de tempo integral podem ter ministérios dinâmicos. Mas quando o pensamento associativo é compreendido adequadamente, cada discípulo é um ministro de tempo integral, pois todos têm um ministério e tudo na vida da pessoa pode relacionar-se com esse ministério. Quando este conceito é compreendido, ele faz com que os discípulos em profissões seculares deem mais valor a si mesmos. Deus pode usar cada cristão de maneira dinâmica. Inúmeros cristãos não entendem isso e, em consequência, não dão grande importância ao seu ministério. Quando aprendemos a relacionar toda a sua vida ao seu propósito final, haverá então igrejas mais felizes, porque cada um saberá que é tão importante quanto qualquer outro membro e deixará de sentir-se culpado por atividades que não estejam diretamente ligadas à igreja. As igrejas crescerão mais rapidamente quando seus membros pensarem de maneira associativa, pois isso estende-se a outras pessoas em seu trabalho, em sua vizinhança e onde quer que vão. No Novo Testamento, o evangelismo era responsabilidade de cada membro da igreja, sendo associativo. Abre aspas. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, fecha aspas, Atos 8, versículo 4. Nesta passagem fica evidente que a mensagem de Cristo fazia parte de sua vida, acompanhando-os onde quer que fosse. Quando os primeiros cristãos foram dispersos, a missão da igreja não foi prejudicada, mas promovida. Os primeiros cristãos não viam o evangelismo como algo que faziam, mas sim algo que era. Ao serem dispersos, eles provavelmente não tinham programas organizados para a conversão de pessoas, mas a mensagem era parte deles, sendo transmitida em situações naturais onde quer que fosse, e a igreja cresceu. Do mesmo modo, a igreja só crescerá hoje no mesmo ritmo quando o evangelismo não for visto simplesmente como um programa, mas como um estilo de vida. Cada membro da igreja deve ver como o seu estilo de vida se relaciona com o evangelismo. Quando uma igreja começa a praticar o evangelismo como estilo de vida, isso significa que cada membro está participando das boas novas de Jesus em suas atividades diárias. Mães, pais, homens de negócios,
donas de casa, professores, funcionários, médicos, advogados, empregados e estudantes. O resultado do estilo de vida evangélico, onde cada membro da igreja associa sua posição na vida como uma oportunidade para evangelizar, seria surpreendente. Os Mormons descobriram que só fazem 1% de convertidos para cada 1.000 casas visitadas. Descobriram também que quando um Mormon usa sua própria casa como ponto de evangelismo, o índice de sucesso aumenta para 50%. Eles aprenderam que seus contatos mais eficazes são feitos pelos membros comuns, através de laços comerciais, familiares e sociais. Todo tipo de evangelismo é bom e importante, mas o mais duradouro e de maior alcance é quando cada um associa sua vida ao seu propósito. Os primeiros cristãos compartilharam o evangelho em todas as situações, quer públicas ou particulares, abre aspas, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessaram de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, fecha aspas. Atos capítulo 5, versículo 42. Existem 3 pontos básicos para que a pessoa se torne associativa em seu modo de pensar. 1. Determinar o propósito final da vida. 2. Definir as atividades da vida em termos de propósito. 3. Avaliar as atividades para ver se elas levam ao propósito. Como é evidente, a fim de ter um raciocínio associativo, é necessário determinar primeiro o objetivo final do indivíduo. De outro modo, ele está condenado a ter um pensamento terminal. Se o pensador associativo quiser ser discípulo de Cristo, seu alvo final deve ser, então, glorificar a Deus. Isaías 43, 7. A maneira como glorificar a Deus é dupla, mas ambos os aspectos envolvem relacionamentos. O primeiro relacionamento para a glorificação de Deus, que precisa ser desenvolvida, é a própria associação com Deus. Isso é feito através da oração e estudo bíblico. O segundo é a associação com pessoas. Isso pode ser chamado de ministério cristão. Para glorificar a Deus, os discípulos não só desenvolvem uma comunhão aproximada com Deus, mas também a seus ministérios com as pessoas. Essas pessoas incluiria cristãos e não cristãos. Também incluso estaria o evangelismo, serviço, benevolência, edificação e todos os outros atos do verdadeiro amor. Trata-se de um ministério de desenvolvimento que abrange as pessoas como Jesus fazia. Depois de havermos determinado e compreendido nosso propósito final, para sermos associativos temos de começar a definir todas as nossas atividades, palavras e pensamentos em termos de propósito. A pessoa começa a questionar suas atividades. Isso se relaciona? Isto significa? Alguma outra coisa iria dar mais glória a Deus no presente? A princípio, isso pareceria eliminar nossa liberdade em Cristo, mas quando colocamos na perspectiva certa, nos ajuda a tirar o máximo proveito da liberdade. Alguém poderia pensar que esta análise das atividades eliminaria todo e qualquer descanso ou atividades recreativas. Pelo contrário, não eliminaria,
mas lhes daria propósito. Suponhamos que um cristão queira decidir se deve ou não jogar tênis. Se puder relacionar essa atividade com a glorificação de Deus e acreditar que a ocasião é apropriada, deve fazê-lo. Ele poderia ver essa atividade como um desenvolvimento de sua relação com Deus, porque através dela está mantendo seu corpo, que é o templo de Deus, em forma. E, no momento, ele está precisando de algum exercício nesse sentido. Ele poderia ver ver esse ato como algo para desenvolver seu ministério. A atividade talvez aprofunde seu relacionamento com um cristão ou um não cristão, mas se ela não tiver condições de associação, ele não deverá praticá-la no momento. Depois de ter determinado seu propósito e atividades, ele precisa avaliar continuamente tudo o que fizer, a fim de verificar se suas atividades são realmente associativas. Depois de viver de maneira consistente, avaliando sempre as suas atividades, a pessoa aprenderá não só a fazer boas opções, mas escolher sempre as melhores. 6 perguntinhas para reforçar o que a gente leu aqui hoje. 1. Quais são alguns exemplos de que a sociedade de hoje está vagando sem um senso de direção? Qual a diferença entre o pensamento associativo e o terminal? 3. Como o pensamento terminal tem sido manifestado em nossa sociedade? 4. Como você pode relacionar sua ocupação com o seu propósito? Ou será que pode? 5. Quais são algumas passagens bíblicas que demonstram que Jesus e Paulo pensavam de forma associativa? 6. O que significa estilo de vida evangelístico? Como você poderia ter um estilo de vida mais evangelístico? E aqui tem algumas referências, né? Alguns livros que ele usou de referência. Deixa eu ver aqui. Daqui para baixo. Não sei se está dando para ler aí. Dá uma pause aí. Se você tem interesse, né, em ver essas referências aqui, fiquem à vontade. E capítulo 10, que vai ser o próximo, vai falar sobre o custo do discipulado. Olha que interessante, hein? Você paga o preço por ser um seguidor de Jesus? Então não perca o próximo vídeo, hein? Então já deixa aí o sininho acionado aí para você ser avisado. Se você é novo aí, se inscreva no canal. Deixa o like se você está gostando aí da leitura desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. E peço para que você aí também veja aí, como eu falei no começo, né, a minha playlist aí. Não esqueça agora que o vídeo acabou, de ir lá na minha playlist, ver se tem algum livro aí que te interessa. Lá tem diversos assuntos sobre finanças, sobre a família, sobre a igreja, tem sobre os 12 apóstolos de Jesus, tem inúmeros assuntos lá. Você vai gostar de algum livro lá. O Obreiro, né? O Obreiro Aprovado, né? Tem vários aí, vários. Para mulheres também, tá bem? Veja lá. E se ficou alguma dúvida do que eu falei aqui hoje, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com vocês. Se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também.
Fiquei muito feliz que você ficou até aqui e está investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e sei que Deus também está muito feliz com você. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?